house. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Tear up them for 20 others. The King. Behold the King. Behold the King. Behold the King. Apócrifos que foram inseridos, e eles colocam estes livros dentro de um contexto como se ele fosse inspirado por Deus. E nós já sabemos que eles não são, tanto é que na Bíblia hebraica eles não entram no cano da Bíblia hebraica, tá? Ele vai entrar no cano da Septuaginta, que justamente vai ser uma tradução feita pelos gregos. Então, para os gregos não tinha tanta dificuldade de colocar esses livros ali, de inserir esses livros dentro do cânon judaico, né, da Bíblia hebraica, mas nós sabemos que quando nós vamos para a busca da verdade desses textos apócrifos, nós sabemos que eles têm divergências contra toda a Bíblia Sagrada, os seus personagens trazem dúvidas sobre os seus acontecimentos, nós vimos até mesmo questão de erros geográficos, então não tem como você colocar em pé de igualdade com os livros inspirados por Deus, né, que é o cânon do Antigo Testamento, para estes livros fazerem parte. Nós estamos aí, então, vamos abordar a questão de Judite, né, ela cita Nabucodonosor como rei dos assírios em Nínive e não da Babilônia, que fez guerra contra Arfaxade, rei dos Medos. Só que além do fato de que nenhum rei dos assírios chamou-se Nabucodonosor e nenhum rei dos Medos chamou-se Arfaxade, os fatos narrados são posteriores ao repatriamento dos hebreus. Judite capítulo 4, 3, capítulo 5, 18, 19, 22 e 23. Quando Nínive já estava em ruínas há mais de um século, o nome Betulita já estava em ruínas, o nome Betulia, cenário dos acontecimentos e lugar de suma importância estratégica no livro de Judite, capítulo 6, versículo 7, verso 10, capítulo 7, verso 1 e verso 11, capítulo 15, verso 7 ao verso 9. É totalmente desconhecido nos demais livros da Bíblia e da história secular. A mentira, a dissimulação são louvadas. Capítulo 3 do livro de Judite, versículos 19 e versículos 20. Então nós vemos que não há uma coerência, né, dentro deste livro para ele se tornar um livro canônico ou um livro inspirado por Deus devido à formação, à estrutura, à falta de corroboração com a verdade dos outros livros da Bíblia Sagrada. Então não tem como a gente aceitar, tanto que aqui no versículo 13, 19 e 20, nós vamos ver que a mentira ela é louvada ali, né? A questão de pessoa mentir, ou seja, dentro do próprio texto, coisas que a Bíblia ela não vai dar força, não em questão de um personagem estar fazendo isso, mas na questão da própria, né, da própria autor, o próprio autor do livro está tomando esse rumo de informação dele mesmo, de trazer uma coisa que não é coerente historicamente. Nós vimos aqui na questão de Nínive, né, que ela vai contar os fatos de Nínive, sendo que Nínive já tinha sido destruída há séculos atrás. Então não tem coerência em aceitar este livro como um livro canônico. Primeiro Macabeus possui discrepância histórica, capítulo 6, verso 16, compare com 2 Macabeus, capítulo 1, verso 16, capítulo 9, verso 28. 2 Macabeus apoia doutrinas como a invocação e a intercessão dos santos. Aí por isso nós sabemos que a Igreja Católica ela vai tirar daqui, que ela vai tirar essa questão de achar que os santos têm poder de intercessão diante de Deus, né? No caso, né, o Santo Antônio, Santa Edvige. Então para eles têm esse ato de intercessão diante de Deus, além da pessoa de Jesus Cristo, tá?
Então é daí que eles vão tirar o purgatório, segundo os católicos, lugar no estado, ou estado em que as almas dos fiéis mortos se purificam antes de alcançar a graça final do paraíso, lugar de provações e sofrimento, e a redenção das almas depois da morte. Então, todos nós vemos aqui, se nós pegarmos as informações deste livro apócrifo, nós vamos ver que as doutrinas católicas são tiradas daí. E elas não são tiradas do contexto bíblico hebraico, mas sim dentro desses livros apócrifos aí, que são livros de acontecimentos, são narrações de pessoas, tá? Lembrando que Macabeus é uma pessoa real, tá? Ele viveu, mas as informações que ele vai trazer, e o livro compêndio que é colocado o seu nome, ele traz erros doutrinários que a própria escritura hebraica condena, não apoia, não fala, e eles trazem. Então é daqui, tá, que o catolicismo romano vai tirar esses tipos de doutrinas. A redenção das almas depois da morte, nós vimos lá, né, abordamos a questão quando na construção da Basílica de São Pedro, que eles criaram a dogmática de que a pessoa poderia pagar para se realizar. Isso ainda existe hoje, não na questão mais de cobrar, mas existe ainda a missa do sétimo dia, né? Lá onde a pessoa acende uma vela lá, para poder fazer uma missa em favor do seu ente querido que morreu, para ele poder ir para o céu. Então ainda existe esse conceito ainda dentro do catolicismo. E nós vemos que isso foi tirado aí desse livro apócrifo aí, que é um livro que não é inspirado. A oração pelos mortos, capítulo 12, verso 44. O sacrifício expiatório, pagar a culpa por alguém pelos mortos. Macabeus capítulo 12, verso 43 e 44. Contém discrepância histórica, capítulo 1, verso 16, capítulo 9, verso 28. Comparando com o primeiro Marcos, com o primeiro Macabeus, capítulo 6, verso 16. O suicídio é louvado, capítulo 14, verso 41 e 42. O livro de sabedoria não consta no cânon hebraico, possui belos pensamentos morais, mas não deve ser considerado inspirado por Deus. Ou seja, é um livro que você pode ter um livro para ler, para tirar assim, quem sabe alguma orientação secular, né? Algum modo de pensar, uma filosofia, mas levar para o lado inspirado por Deus, usar ele como um compêndio doutrinário para inserir dentro de um contexto bíblico, aí já se cria uma heresia, tá? Eclesiástico não foi representado no cânon judaico. Baruch é ausente da Bíblia hebraica e também apoia a invocação dos santos. Mesma coisa da doutrina do livro de Macabeus. As santas imagens. Vamos ver aí, ó. Desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziriam simbolicamente a salvação por meio de verbo encarnado. Isso aqui na questão deles falando, né, a doutrina que eles acreditam na questão de suas imagens terem esse poder. Como a serpente de bronze. Então, eles vão pegar esse texto aqui, tá? Só que se for lá para o livro de Números, não, aqui Números, né? Eu falo lá depois que eles vão fazer dele um ídolo. Não sei qual profeta, se o profeta Jeremias ou Ezequiel, fugiu a memória aqui. Depois a gente vai ver que isso aqui depois vai ser usado como um ídolo, um poste-ídolo. Israel, Deus vai dar essa ordenança para levantar essa serpente, né, de metal numa haste, simbolizando que todo aquele que olhasse para ela e fosse picado, ele escaparia. Mas o que vai acontecer? Depois, isso vai se tornar uma maldição. O povo vai passar a adorar, prestar culto para essa serpente, conhecida como Neustã. Então, eles pegam este texto aqui para apoiar a questão deles adorar as imagens, buscar as imagens para as suas intercessões. Tem tá? gente que fala que aquela serpente era Cristo. A serpente não é Cristo, não. A serpente é o pecado do povo. É o pecado que estava exatamente em Cristo. neutralmente, Né? O madeiro, a questão dela estar numa haste de madeira, né? Ali simboliza o pecado. O pecado não é a serpente que simboliza Cristo. A serpente O que simboliza ali é a vitória sobre o pecado, né? Por quê? Porque é a partir do engano da serpente que o pecado vem sobre a raça humana. Então é ali que Deus está derrotando no madeiro, que simboliza Cristo, né? O sacrifício de Cristo, mas o quê? Eram os pecados sobre ele, não ele ser a serpente, né? É até uma falta de
de coerência, de comparação ou de figura, né? Não dá para atribuir a pessoa de Cristo com a serpente, mas sim a vitória sobre o pecado. Bem colocado aí, isso aí mesmo, tá? A Arca da Aliança e os querubins, Êxodo 25, 10, 22, 1 Reis 6, 23, 28, 1 Reis 7, 23, 26. Foi fundamentando-se no ministério do Verbo encarnado que o sétimo concílio ecumênico em Nicéia, em 787 depois de Cristo, justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones de Cristo, mas também de Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. O culto cristão das imagens não é contrário aos primeiros mandamentos que proíbem os ídolos. Então, para eles, esses textos aqui, questão de Arca da Aliança, essas figuras que Deus usava, né, como interpretação da vitória sobre o pecado, ou do próprio Cristo, na questão dos utensílios do tabernáculo, que todos vão apontar para a presença de Jesus, né? A questão da arca, os pães da preposição, a figura dos querubins. Então eles estão pegando esses textos, distorcendo a informação para tentar corroborar com a questão deles apoiar, a questão deles venerar as imagens, né, dentro de seus cultos. Mas nós vamos ver a refutação aí logo após aí, né? De fato, a honra prestada à imagem se dirige ao modelo original, São Basílio. E quem venera uma imagem, venera a pessoa que nela está pintada, segundo o Concílio de Nicéia, de Trento e do Vaticano II. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração, que só compete a Deus. Nós devemos compreender a diferença entre imagem e ídolo. Assim, fica mais fácil para entender seu sentido na igreja desde os primeiros séculos. Ídolo é a coisa em si mesma, imagem é a recordação a alguma coisa distinta dela mesma. Olha para você ver o tipo de pensamento, não tem como você desassociar em questão de ídolo e imagem. Não tem como. Aquele ídolo e aquela imagem é a mesma coisa, né? Porque Deus, todas as vezes que Deus levantava um profeta para profetizar dentro de Israel, ele profetizava contra quê? Contra os postes ídolos de Israel. Só que esses postes ídolos, nada mais, nada menos, eram as imagens dos deuses pagãos. Azerá, Astarote, Marduk, Baal, né, e vários outros. Então todos esses postes, quando a Bíblia fala de poste ídolo, ela não está falando de um pedaço de madeira ali que era um ídolo, ela está falando de uma imagem de escultura que era usada porque era o costume daquela época, os povos daquela época tinham esse tipo de cultura, de prestar culto a imagens, né, as suas divindades, os seus deuses eram representados por imagens, tá? Então nós vimos isso aí até na questão quando os filisteus vão vencer o povo de Israel, o exército de Israel, e vai levar a arca para o templo de Dagon. Então o Dagon ele é considerado um poste ídolo, mas não é que ele é um pedaço de madeira. Ele era uma imagem de cabeça, com perna, com braço. É o que a Bíblia vai nos mostrar aqui, né, que é verdadeiramente um poste ídolo. Então isso aqui é mera fantasia para enganar aí os seguidores dessa doutrina aí, ou os católicos romanos. Refutação de tudo isso aí que agora acabamos de ler, segundo o conceito doutrinário de refutação desses modelos de adoração. Deus ordenou a construção dos querubins da Arca da Aliança com a finalidade de adorno e de se fazer sombra sobre a arca. Hebreus 9:5. Deus mandou construir a serpente de bronze para prefigurar a morte sacrificial de Jesus Cristo, no caso, condenando o pecado na sua pessoa. João 3, 14, 15, que o próprio Jesus vai dizer, né? Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, né? Ezequias, rei de Judá, foi enaltecido por Deus quando destruiu essa mesma serpente de bronze muitos anos depois, pelo fato do povo estar lhe prestando culto, segundo Reis, capítulo 18, verso 4, verso 5, né? Olha para você ver até que período que foi perdurar esta forma de culto, né? Querer usar o verbo venerar no lugar de adorar não passa
de um sofisma, ou seja, uma verdade, uma verdade, é uma mentira tentando se tornar verdade. Então, para eles aí, para os que são do catolicismo romano, é verdade. Eles podem, mas é uma mentira. Então, o sofisma é isso, é fazer uma verdade, uma mentira se tornar verdade. Tanto que se fala, aquela mentira acaba entrando na mente da pessoa e ela acha que é uma verdade, né? Não há fundamento nomear o culto de dúlia, servidão, deferência, reverência e imperdúlia. No caso de Maria, na prática, o que eles fazem é adorar, que é latria. Vejamos, ajoelhar-se diante das imagens, acender-lhe velas, diante delas fazer promessas e o sinal da cruz, rezam ajoelhados aos seus pés, carregam-nas em procissões, constroem-lhes igrejas e catedrais, fazem grandes diferenças entre as imagens de um mesmo santo, uma sendo honrada de maneira vulgar e outra cercada de honrarias solenes. Cansam-se fazendo peregrinações para cumprir votos, indo visitar imagens, tendo imagens semelhantes em seus próprios lares. O que mais precisa para caracterizar o culto? Vários textos condenam a adoração e adoração às imagens. Êxodo capítulo de número 20, 4, 5, Levítico 19, 4, Levítico 26, 1, Deuteronômio 4, 16, Deuteronômio 4, 28, Deuteronômio 7, 5, Deuteronômio 7, 25, 26, Deuteronômio 27, 15, 2 Reis 17, 35, Salmo 97, 7, Salmo 115, 4, 8 e outra coisa. A própria Bíblia Católica tira esse texto aqui de algumas Bíblias católicas, que este texto aqui do Salmo 15 não está lá. Eu falo isso porque eu fui evangelizar num lar católico, eu te contei a história, quando eu fui procurar na Bíblia deles, esse texto aqui para ler na Bíblia deles não estava lá. Não estava lá esses versículos aqui. Foi tirado, tá? Algumas Bíblias católicas não tem mais esse versículo aí. Por quê? Para que os fiéis deles não venham ler lá e encontrar a verdade, tá? Eles estão até tirando, viu? Salmo 135, Isaías 40, 18, 20, Isaías 42, 8. Não é que a pessoa não com a página não, tá? Foi tirado do texto. O texto está lá, o Salmo 135 está lá, mas o 115 está lá, mas esses versículos ali não estão lá, tá? A ordem foi até tirada ali do lugar. Isaías 44, 9 a 19, 45, 20, Jeremias 8, 19, Jeremias 10, 3, 5, Jeremias 10, 14, Abacuque 2, 18, 19, Atos 17, 29, Romanos 1, 23, 25, 1 Coríntios 6, 9, 10, 1 Coríntios 12, 2, Gálatas 5, 19, 21, 1 João 5, 21, Apocalipse 21, 8, Apocalipse 22, 15. Então não tem como, a Bíblia Sagrada ela condena, seja lá qual for o tipo de argumento que a pessoa vai usar, adoração ou veneração. Diante de Deus, todas as duas são a mesma coisa e Deus condena tal prática. Purgatório, a purificação final, doutrina deles. Segundo eles, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido sua salvação eterna, passam após sua morte ter uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja Católica Romana denomina purgatório esta purificação final dos efeitos, que é completamente distinta dos castigos dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença, em 1439. Em 1439, eles elaboraram esse tipo de doutrina, esse tipo de argumento, para quê? Para manter, quem sabe, a esperança dos seus fiéis dentro de uma mentira, tá? E de Trento, em 1563, fazendo referência a certos textos da Escritura, por exemplo, segundo Macabeus, olha a Escritura que nós, segundo Macabeus 12, 46, Mateus 12, 32, 1 Coríntios 3, 15, que nada a ver tem com o caso, 1 Pedro 1, 7, a tradição da igreja fala de um fogo purificador. Então, quer dizer, a tradição, ela fala aquilo, a Bíblia fala de um fogo de condenação,
de fogo eterno, tormento eterno. Mas a tradição deles diz que esse fogo é um fogo purificador, ou seja, é o purgatório. Então, para eles aqui, não tem inferno, tá? Só tem céu. Purgatório e céu. Se for olhar dentro desse contexto. Refutação dentro desse argumento doutrinário do purgatório. Deus declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então, se a pessoa não está em Cristo Jesus, não tem como ela ser salva. A salvação é pela graça na pessoa de Cristo, tá? E abandonando a sua vida de pecado, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas não adianta também a pessoa estar com Cristo e viver na vida de pecado. Aí também não adianta nada, né? Portanto, não pode se contradizer e lançar os salvos no purgatório, para expiar os pecados já purgados, limpos. Dizer que as almas expiam sua falta no purgatório entra em contradição com a perfeita libertação do pecado, tá vendo? João 8:32 e 36. Com o completo livramento do juízo vindouro, João 5:24. Com a completa justificação pela fé, Romanos 5:12. Com a intercessão de Cristo, Romanos 1 João 2:1. Com o atual estado dos salvos mortos, Lucas 23:43, Apocalipse 14:13. Se estamos andando na luz de Cristo, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. 1 João 1:7-9. A Bíblia ensina que quem crê em Jesus Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3:18, Marcos 16:16. E que depois da morte segue-se o juízo. Hebreus 9:27. Quando nos voltamos para Deus, Ele apaga as nossas transgressões e não se lembrará mais dos nossos pecados. Isaías 1:8. Isaías 43:25. Se Deus mandasse alguém para o fogo purificador, a morte de Jesus Cristo na cruz teria sido meio sacrifício, e ele continuaria se lembrando dos pecados que foram perdoados. A cruz não foi suficiente, o sangue de Jesus Cristo seria fraco e não seria suficiente para lavar e purificar o pecador. Portanto, não existe purgatório. É mais uma invenção dos homens, não de Deus. Romanos 3:4. Então nós vemos que esse tipo de argumento aí do catolicismo romano, concernente ao purgatório, é totalmente contra as escrituras sagradas, anula a perfeição do sacrifício de Cristo, anula o poder purificador do sangue de Cristo e dá para a pessoa uma chance dentro da sua vida de pecado e na eternidade ele poder gozar das bem-aventuranças de Deus, sendo que ele vai morrer no seu pecado, né? Olha que, assim, a gente fica olhando, né, só, o tanto de pessoa que segue esses ensinamentos errôneos, que assim, às vezes a gente até fala, ó Deus, o Gabriel fala, né, que os filhos da terra têm mais prudência que os filhos da luz, não que os filhos da luz não estejam trabalhando, mas quando a gente vai olhar, é o homem, é o querer do homem o que sacia ele, né, pastor? Então, não é só os filhos da luz que são que não estão fazendo alguma coisa, que não estão orando por isso, que não quer. Mas é o fato também das pessoas querer aquilo que o conforta, aquilo que ele sente bem. A gente fica surpreso pelo número de seguidores. Se eles abrirem no leque, né, que na verdade se falar lá, que na verdade não existe purgatório, que eles se enganaram esses anos todos e que eles vão para o inferno, eles vão sair tudo. Sai e vai caçar outro caminho. Por quê? Porque eles sabem que vai ter que abandonar a vida de pecado. E eles não vão querer isso, né? Eles querem conforto, é como você falou, eles querem conforto do corpo deles, né? A satisfação do prazer, né? Que nós falamos sobre o hedonismo, né? Eles querem que as pessoas preguem para ele o conforto, o prazer. Você pode continuar fumando, prostituindo, simplesmente você vem aqui no domingo, toma a sua Eucaristia, nós vamos passar na sua testa aí o sinal da cruz e está tudo bem. Continua a sua vida com Deus, né? Nós sabemos que a Bíblia condena esse tipo de atitude, né? É o cego guiando outro cego, que Jesus diz, que ambos cairão no buraco. Segundo as suas doutrinas, a Bíblia ensina que quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3:18, Marcos 16:16. Está repetindo. Hã? Está repetindo? Sério? Não. É. Tá. Oração pelos mortos. O ensinamento do purgatório apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, do qual já Sagradas Escrituras, na realidade o livro apócrifo, fala
Eis porque ele, Judas Macabeus, mandou oferecer este sacrifício expiatório pelo que havia morrido, a fim de que fosse absolvido dos seus pecados, segundo a Macabeus 12:46. Então, a maioria dos fundamentos do catolicismo romano são dos livros apócrifos. Nós vemos que eles não tiraram nada das escrituras sagradas, que são o livro hebraico, eles tiraram dos livros apócrifos. Se eles fossem para a Bíblia hebraica, eles não vão encontrar os livros apócrifos lá, eles vão encontrar a verdadeira doutrina de Deus, o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido do ser humano na presença de Deus. E não cairiam aí nesses ensinamentos errôneos aí, né? Nós estamos vendo de onde eles tiram essas doutrinas, que acabaram se tornando também a tradição deles, tá? Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitências em favor dos defuntos. Isso aqui vai surgir na construção da Basílica de São Pedro, tá? A igreja terrestre, desde os tempos primitivos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. E já que é um pensamento salutar rezar pelos defuntos, para que sejam perdoados os seus pecados, Macabeus capítulo 12, versículo 46, livro apócrifo, um falso escrito, também ofereceu sufrágios, orações em favor deles. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Ou seja, né, eles oram para os defuntos daqui e os defuntos oram por eles de lá. E trocando em outros, né? Refutação contra esse pensamento. O que a Bíblia realmente ensina. Depois da morte segue-se o juízo, Hebreus 9:27. Então acabou, morreu, juízo, né? Vamos ver ali no contexto de Lucas, aqui 16, né? Que vai falar sobre essa questão da condenação, né? E do descanso. E não pode ser feito para mudar o destino, e nada pode ser feito para mudar o destino de quem já morreu. Lucas 16, 19, 31. Feliz aquele homem que morreu com Cristo, porque tem garantia do seu Senhor, de uma vida eterna na glória. Apocalipse 14, 13. Aceitando ou rejeitando o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, quando morrermos, já selamos o nosso destino em vida. Eclesiastes 9, 5 e 10. Então é em vida que nós temos que buscar a nossa redenção em Cristo. Depois que morreu já era, acabou, a oportunidade passou, né? Foi passada a oportunidade. Fora da igreja católica não há salvação, o pensamento deles. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho é Cristo, que se torna presente em seu corpo, que é a igreja. Não pode salvar-se aqueles que, sabendo que a igreja católica romana foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso não quiseram nela entrar ou nela perseverar. Ou seja, para eles serão salvos somente aqueles que fazem parte da igreja católica romana, tá? Então você está em Cristo Jesus não faz tanta diferença assim. O que faz diferença é se você está na igreja católica romana, se você segue os ensinamentos do catolicismo romano, tá? Tanto é que o catolicismo romano, eles têm as igrejas evangélicas como igrejas hereges, tá? Como igrejas hereges e seitas, tá? Os católicos romanos, que a gente fala, né, entre aspas, pé roxo, eles falam que nós, os evangélicos, somos seitas, que eles que são a igreja verdadeira, por causa desse tipo de ensinamento aí, tá? Refutação contra esse ensinamento errôneo. Enquanto a Bíblia ensina que a salvação vem pela graça de Deus, mediante a fé, Efésios 2, 8, 9, Romanos 2, 24, 25, 2 Timóteo 1, 9. A garganta está ruim. O catolicismo oferece o que se denomina salvação sacerdotal. Uma salvação que também se outorga mediante as funções do sacerdócio, ou seja, dos sacramentos e das obras individuais. Por isso, é que a Igreja Católica Romana tem ensinado tradicionalmente
e erroneamente que ela é a única igreja verdadeira e que os que não pertencem a ela não podem ser salvos pelo fato de não participarem dos seus sacramentos, ou seja, de suas doutrinas, de seus dogmas, as suas tradições. Os sacramentos são necessários à salvação. Há na igreja 7 sacramentos: o batismo, a confissão ou crisma, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio, fiéis à doutrina das Sagradas Escrituras, às tradições apostólicas e aos sentimentos unânimes dos padres. Professamos que os sacramentos da nova lei foram todos instituídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja afirma que para os crentes os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. Concílio de Trento. Então, segundo eles, são estes sacramentos, como batismo, confissão, crisma, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, são essas coisas que fazem parte para a salvação do ser humano, e aí eles excluem dentro deste pensamento a pessoa e o sacrifício de Cristo dentro da sua totalidade. Refutação a esse tipo de ensinamento. Jesus nos deixou apenas 2 sacramentos, o batismo e a ceia, e ele não possui poder salvífico, somente em Jesus Cristo a salvação. João 14,6, Atos 4,12. Os 7 sacramentos são nada menos que uma série de boas obras que os católicos romanos creem que precisam fazer para alcançar a salvação. Mas em Romanos 3,20, está escrito: visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, ou seja, por aquilo que ele pratica no seu corpo, tá? Ao criar esta doutrina, o catolicismo romano forma uma espécie de salvação sacerdotal, pois os sacramentos só podem ser ministrados pelos sacerdotes católicos, transformando os sacerdotes católicos em mediadores entre Deus e os homens, o que é uma tremenda heresia, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Só através de Cristo Jesus é que nós alcançamos a salvação. A salvação através das obras, doutrina do catolicismo romano. Minha garganta está muito boa. A igreja afirma que para os crentes, ou seja, os católicos romanos, os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. E a caridade assegura e purifica a nossa capacidade humana de amar, elevando-a à perfeição sobrenatural do amor divino. Mesmo pensamento do espiritismo, tá? Questão das boas obras para alcançar a salvação ou uma vida melhor, depois que voltar a essa, segundo o pensamento deles para lá, né? Refutação a esse pensamento. Jesus nos ensina que as boas obras são nossas obrigações e que praticando-a tão somente continuamos como servos inúteis. Lucas 17:10. O homem não pode ser justificado por obras, mas pela graça de Deus. Efésios 2:8, 9, 2 Timóteo 1:9. Por meio da sua fé em Jesus Cristo, Gálatas 2:16, Romanos 3:27, Romanos 27:28, Efésios 2:8-9, Romanos 4:5, Romanos 11:6 e Tito 3:5. Ensinando que a salvação só por Cristo, né? O poder de perdoar pecados. Não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Tá? A Santa Igreja é que perdoa os pecados, não é Cristo, né? A catequese empenha-se-á em despertar e alimentar nos fiéis a fé na grandeza incomparável do dom de Cristo ressuscitado, que o dom de Cristo, que Cristo ressuscitado concedeu à sua igreja. João 20:23. A missão e o poder de perdoar verdadeiramente os pecados pelo ministério dos apóstolos e de seus sucessores, Deus sanciona-la do alto tudo o que os sacerdotes fazem aqui embaixo. Se a igreja não existisse a remissão dos pecados, se a igreja não existisse a remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, nenhuma perspectiva
de uma vida eterna e de uma libertação eterna. Né? Olhando para o pensamento deles, a igreja tem o poder de perdoar o pecado da pessoa, ou seja, de deixar a pessoa bem com Deus. Então a pessoa de Cristo ela vai ficar apenas como cooperadora nesse papel da igreja, né? Ou seja, para eles, Cristo passou esta autoridade perdoadora para a igreja católica romana. E não há nele essa incumbência fora desse pensamento do romanismo. Refutação quanto a isso. O poder que nos fala a Bíblia, João 20, 22, 23, é meramente no sentido declarativo, podendo observar que no Antigo Testamento ninguém teve poder para perdoar pecados, senão pode perdoar os pecados. Senão Deus, Isaías, senão Deus, Isaías 42, 40, 20, 43, 25. O Novo Testamento diz que só Deus pode perdoar os pecados. Mateus 9, 2, 7, Marcos 2, 7. Assim também podemos ver no Antigo Testamento que os sacerdotes não tinham poder de curar, mas de declarar. Não podiam dar ou tirar a lepra. Isto era algo exclusivo de Deus. E o poder concedido aos sacerdotes consistia só em declarar e pronunciar o que Deus fizera. Levítico 23, 2, 6, Levítico 11, 13, 20, 37, 43 e 2 Samuel 12, 13. Portanto, poder declarativo. Esse poder que na antiga lei foi dado aos profetas foi outorgado aos discípulos do Senhor Jesus Cristo na nova aliança. Assim, os servos de Jesus podem declarar perdoados ou não perdoados. João 20, 23, Mateus 18, 18. Finalmente, sabemos que a missão de Jesus foi dar a vida para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28, Lucas 24, 47, João 1, 29, Romanos 8, 2, 1 Coríntios 15, 3, Hebreus 9, 26, 1 João 1, 7, 9, 1 João 2, 1, 2 e 12. Portanto, só Jesus pode perdoar os pecados. Diferentemente do perdão fraternal ensinado por Jesus. Mateus 6, 15, 18, 35, Marcos 11, 25, Lucas 11, 4, Lucas 17, 3 e 4, Efésios 4, 32, Colossenses 2, 13, que deve ser dado a todos os que nos ofenderem. Ou seja, na questão de nós liberarmos o perdão para esta pessoa que nos ofende, tá? Na questão de liberar, e Jesus vai dizer, né, que se nós não perdoarmos aquele que nos ofende, também o Pai não nos perdoará a nós, né? É nesse sentido que Jesus está falando, de nós sermos participantes ou co-participantes desta ação de receber o perdão e dar o perdão ao outro, para que o perdão de Deus venha sobre todos os dois, né? As indulgências. Indulgência é uma remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Remissão que o fiel bem disposto obtém, em condições determinadas, pela intervenção da igreja que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das santificações, das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Paulo VI, né? João Paulo VI. Todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmos ou aplicá-las aos defuntos, né? Ou seja, pagar uma quantia necessária para que ela possa receber da igreja o perdão dos seus pecados e não ir para o inferno ou para o purgatório, né? E direto do céu, se a igreja o liberar para tal, né? Só Jesus na causa. Refutação quanto a esse ensinamento. Esse ensino diz que o Papa é o vigário, substituto de Cristo e o cabeça da igreja. Ele pode sacar do tesouro da igreja os bens que ela é depositária, outorgando qualquer dessas indulgências a toda a igreja ou a qualquer membro individualmente. As indulgências constituem a obtenção do cancelamento dos pecados pela ida a Roma. É o pecado de
simonia, negócio ou tráfico com coisas sagradas, apontado por Pedro, Atos 8, 18 e 23. Olha para você ver, distorcendo um texto que não tem nada a ver com pagamento para receber perdão de pecado, com pagamento de indulgência, ou seja lá, de ofertas, velas, isso aí que eles fazem aí para obter perdão. A salvação não pode ser comprada, ela é gratuita mediante a fé em Cristo Jesus. Romanos 10, 9, 10, 13 e Efésios 2, 8 a 10. O poder de ligar e desligar dos apóstolos, Mateus 16, 19, 18, 1 e 18, só pode ser exercido segundo as condições que o próprio Jesus estabeleceu por meio da pregação do Evangelho, Marcos 1, 15, Lucas 24, 46, 47. Achados mediante Mateus 16, 19. Entregues a Pedro, simbolicamente não significa poder para fazer entrar no céu quem ele quisesse. Essa chave representam a pregação do Evangelho, pela qual todos os pregadores podem abrir as portas dos céus aos pecadores que desejam ser salvos. Atos 2, 37, 41, Atos 10, 42, 43. Arrependimento e fé. Eis as condições imutáveis mediante as quais o perdão é oferecido aos pecadores e pode ser recebido por ele. Pedro, em suas mensagens, assim pregou e assim insistiu. Atos 2, 38, Atos 3, 19 e Atos 10, 43. Ou seja, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, né? Então não adianta pagar indulgência, o cara pode dar 1 milhão lá, se ele não arrependeu dos pecados dele, confessar diante de Jesus, gastou o dinheiro dele à toa, né? Jogou o dinheiro dele no lixo. E pelos mortos nada mais pode ser feito. Hebreus 9, 27, só existe uma propiciação pelo pecado da humanidade, o sacrifício do Filho de Deus. Romanos 5, 18, 2 Coríntios 5, 14, 15, 18, 21. E 1 João 2, 1, 1 João 2, 1 e 2, Hebreus 9, 11, 14. Um pecador não pode remir um outro pecador. Salmo 49, verso 7, verso 8. Gostei disso aqui demais. Um pecador não pode remir outro pecador. Só Jesus tem poder para remir os nossos pecados. Nem a misericórdia de Deus pode ser movida pela vontade humana. Romanos 9, 15, 16. O dogma das indulgências contradiz a doutrina da autossuficiência da morte de Cristo para imputação da justiça aos que nele creem. João 19, 30, Hebreus 1, 3, Hebreus 2, 14, Hebreus 2, 15, 14. Lê para nós aí, já que você abre aí. 49, 7 e 8. Nenhum deles, de modo algum, pode remir ao seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. O homem não tem capacidade, não tem recurso, não há nada que o homem possa pagar, né? Então, segundo eles, a pessoa paga ali, vamos colocar no dia de hoje, né? Vamos colocar no dia de hoje, a pessoa paga R$100. Se você vai dar uma oferta de R$100, nós realizaremos uma missa de 7º dia para os seus entes queridos, e eles sairão do purgatório e entrarão felizes no céu, né? Sendo que o próprio texto está dizendo que o homem, nenhum recurso que vem da parte do homem, tem poder, né, para liberar o homem da culpa dos seus pecados. Então a própria escritura já, isso é forte, hein? É forte, 49, 7, 8, é forte esse versículo, hein? Forte. O celibato dos ministros. Todos os ministros ordenados da Igreja Latina, Católica Romana, com exceção dos diáconos permanentes, no caso esses aqui são escolhidos dentro do catolicismo pelo próprio padre, né, para serem os ajudantes dele, normalmente são escolhidos entre os homens fiéis que vivem como celibatários e querem guardar o celibato por causa do reino dos céus. Mateus 19, 12, tem nada a ver uma coisa com a outra. Chamados a consagrar-se com indiviso coração ao Senhor e a cuidar das coisas do Senhor, 1 Coríntios 7, 32, entregando-se inteiramente a Deus e aos homens.
O celibato é um sinal desta nova vida, a serviço da qual o ministro da igreja é consagrado. Né? E aí nós vemos escândalos, né, que tem gerado esse tipo de comportamento, levando pessoas a práticas depravadoras dentro de seus gabinetes, seja lá de seus confessionários, né? Isso não cabe a nós julgar ninguém, nós estamos jogando, estamos falando de um contexto histórico aqui, onde até o próprio Papa João Paulo II ele teve que pedir perdão, e até hoje os papas têm pedido perdão por esses tipos de comportamento que foram feitos há séculos atrás pelos os clérigos, né? Por não aguentar guardar o celibato, caiu em prostituição e até mesmo no homossexualismo dentro de seus conventos, tá? Isso aí simplesmente, forçosamente, usando um texto que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sendo que, na verdade, a Bíblia vai dizer que o ministro de Deus, ele tem que ser marido de uma só mulher, né? E aí, aqui eles não é para nada, né? Celibato é dom, né? Celibato é dom. É dom. Então, se a pessoa quer ser sem... É dom, mas não é um dom que Deus vai dar para a pessoa, não. Ela mesmo tem que, né, ela tem que sentir aquilo, né? Porque, tipo assim, Deus cria o homem, Deus criou o casal, né? Não é bom que o homem esteja só. Mas se a pessoa ela nasce com esse desejo, ele sabe que ele vai conseguir, porque tem gente que tenta cumprir o celibato, mas ele não consegue. Eu já vi até pessoas que caíram em questões, não vou falar aqui, né? Já vi pessoas que caíram na questão dele entrar dentro de um casamento, não dá certo, aí entrou no outro, não deu certo, falou, não, a partir de agora eu vou viver só para Cristo. Não aguenta, gente, não aguentou. Sinto muito, a partir do momento que uma mulher ela tem relação com um homem com a mulher, ambos provaram da carne. Ambos provaram. Isso aí, meu filho, depois que provou e gostou, acabou. Isso aí, se não chegar lá o tempo lá que cessa os prazeres, né? O homem dá uma sei lá como é que chama, se é uma hemorroide, sei lá o que é, dá no homem lá que ele perde, né? Ele perde o prazer e a mulher perde o prazer. Sinto muito. Se ele provou, meu filho, vai correr o risco lá na frente, não aguenta. Já vi pessoas falar que ia ficar só para Jesus, só para Jesus, só para Jesus, já está no quarto casamento. Porque fala que vai aguentar, não aguenta. Né? Então, fazer o quê? Isso aí também é uma forma que eles têm de privar o ministério de gastar suas finanças com família, né? Refutação. A Bíblia mostra que a Bíblia mostra que Pedro era casado e assim continuou durante o seu ministério, tá? Que o catolicismo romano diz ser o primeiro papa. Se Pedro foi o primeiro papa, todos os papas tinham que ser casados, né? Mateus 8, tal. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 7, 8, 9, não escreveu um mandamento do Senhor, e sim um aconselhamento, uma opinião particular. 1 Coríntios 7, 6, 12, 25, 40. Originada dos tempos de tribulação que os primeiros cristãos viviam. 1 Coríntios 7, 26, 32. Mesmo deixa claro, né? Falo eu, mas não o Senhor. Mas não o Senhor. Ali era só um conselho de Paulo, dele, pelo né? que estava por vir, era pelo que estava por vir, porque uma pessoa sozinha, ele sobressai melhor do que uma família com 7 filhos. Você correr de uma guerra, Paulo estava mostrando que estava por vir, os tempos difíceis que estavam por vir. Se a pessoa estava só, era melhor que ele ficar só. Porque o comprometimento que ele ia ter em meio a uma aflição é maior, claro. Para um cara que tem família é maior o comprometimento em meio à dificuldade. Ele vai dizer, né? Se você não pode se conter, que se case, né? Ele vai dizer que o solteiro cuida das coisas do Senhor e que o casado cuida das coisas do mundo em como vai agradar o seu cônjuge, né? Ele vai dizer esse tipo de coisa aí. Então ele não está ali falando que aquilo ali é um celibatário que tem que ser cumprido dentro da igreja, né? Nada a ver uma coisa com a outra, né? A ideia de celibato imposto obrigatório veio ao ensino de Paulo era de que convinha ao bispo ser esposo de uma só mulher. 1 Timóteo 3, de 2 a 5 e versículo 13, Tito 1, 6 a 9. Aí, ó, o texto diz isso aí. O casamento foi reconhecido por Deus como algo bom para o homem. Gênesis 2, 18, 25.
A ideia de celibato imposto obrigatório veio a existir na Igreja Católica Romana somente em 1074, quando o Papa Gregório VII veio proibir o casamento aos padres e no ano seguinte determinar que todos os padres casados se divorciassem. Olha para você ver, os caras eram casados, então a partir de hoje você quer ser padre? Divorcia. E uma coisa que a igreja condena, tá? O divórcio. A igreja católica condena o divórcio, ela mesmo forçou o divórcio para poder fazer o quê? É o que eu disse, não ter o gasto com a família. Deus também abomina. Deixa eu ver aqui quantos está faltando aqui.